antes de julgar alguém. Mãos pra cima, mãos pra cima. E nesse que é meu argumento despertar. Moral da Serra, com certeza, no meu ver, é referência para Minas Gerais. É a minha visão. Meu nome é Number One, mas eu não sou melhor em hipótese nenhuma em cima de ninguém. É só um nome artístico. O número 1 para mim é Jesus Cristo. Abaixo dele, nós somos todos iguais. Nessa caminhada, mano, no final de 90, 99, eu conheci o som dos meninos aqui, ó. Arizona. Veja os dois lados da moeda. Tem caminhada junto com a gente. E aqui tá tipo como uma família ou confraternização de família, né, meu irmão? Então a gente vai mandar uns sons aqui e a gente faz questão que vocês estejam junto com nós aí, certo? Pra estar junto com a gente aí, moro? Minha mãe tá aí presente aí, mó satisfação. Mãe, eu te amo, meu moleque, meu cê é louco. DJ, vem com nós. Família Arizona. JR do Campão. É nóis. Zulu Nation. Satisfação. Adriano. É nóis mesmo. Faltou a Dani. Arizona. Mas aí, Dani. Arizona. Nós estamos sintonizados na sua sintonia também, moro? Mó vibração. Hoje você vai. Meu nome é Everton dos Santos Reis, nasci em 1983. Tive contato com a primeira manifestação cultural, final de 96, 97, com o movimento hip hop, né? Daí, depois que eu conheci o movimento hip hop, as coisas nunca foram as mesmas. Arizona, conexão CPX. Com satisfação, da parte de baixo ao paqueta. Que me ajoelhar, eu não quero ver tu esperar pra. Só compro o carrinho das automáticas. Porque você pediu, aqui não tem. As coisas mudaram. Primeiramente, a forma de me chamarem, né? Não era mais Everton. Ficou sendo Black Factor, Fator Negro. Em 1998, na escola Cora Coralina, encontrei também um camarada muito fora do sistema, vamos se dizer assim, das combinações normais, né? Que a sociedade impunha e impõe sempre pra gente, né? Na época era o Flávio Paiva, conhecido como Russo APR. Vamos pra cima! Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós se envolve, sente clima. Mãos pra cima, mãos pra cima. Só quem é louco como nós. Satisfação geral, Russo APR, Flávio da Silva Paiva, nome de RG, né? Mas todo mundo conhece como Russo APR desde então, né? Racionais traziam uma música pra nós, chamava Racistas Otários e Deixei em Paz. E eu cresci ouvindo esse som porque eu venho também do movimento punk. No decorrer do tempo, o movimento punk dialogava também com o hip hop. Sempre chamou muito a minha atenção porque eu venho de uma cultura muito racista e não percebia o tanto que a gente era racista. O hip hop tem um potencial de unir principalmente as periferias, onde espaços onde existia muita violência. A violência era sempre comum. Na década de 90, a juventude negra era exterminada em massa. O negro é discriminado duplamente no Brasil, pela condição social e pela As denúncias de racismo em Minas Gerais aumentaram nos últimos 6 meses. A avó de um aluno teria invadido a sala de aula e feito ofensas racistas a uma menina de 4 anos. A pele está diretamente relacionada ao risco do jovem ser vítima de violência. Inclusive as incursões, quando eu ia falar com algum morador
aí daquela forma, classificando todo mundo como bandido. Pessoas negras têm quase 3 vezes mais chances de serem assassinadas no Brasil do que as pessoas que não são negras. E o que é pior, pela polícia, que deveria ser a primeira a defender qualquer direito do cidadão. Uma vez, uma experiência ruim minha foi eu estar atrasado para ir para o meu curso, eu correndo na Praça 7 e os policiais me abordaram com um fuzil e mandaram deitar no meio da Praça 7. Acredito que nenhuma pessoa branca já passou por esse tipo de situação. Se você vê, já passou 2 décadas e continuamos sendo exterminados da mesma forma, encarcerados da mesma forma, até a presente data. E o rap dialoga muito com essa população carcerária, tá ligado? Porque somos nós, é o que eu disse agora há pouco, somos nós, juventude negra, que somos encarcerados em massa. Então, dentro da cadeia, só tem semelhantes nossos, tá ligado? Então, Beleza. quando eu falo de rap, quando eu falo de hip hop, eu falo de vida. É vida nossa, tá ligado? É vida preta. Eu falo de situação onde eu não quero ver meu menino envolvido nesses 4 que caíram ontem, tá ligado? Eu não quero que seja um menino dele, eu não quero que seja um primo dele, porque eu já vi isso acontecer na minha família, tá ligado? Pior do que você ver um cara preso, você vê um cara morto. Quando você sabe que é seu semelhante que tá ali, ó, ele não volta não, mano. O hip hop é isso, tá ligado? É a desconstrução disso tudo aí, ó. Nós viemos com a Rap Soul com esse objetivo, tá ligado? Eu cresci no rap, mano. O rap cresceu junto comigo. Eu sou hip hop, tá ligado? Eu dispus a levar pro centro da cidade o que eles nunca tinham feito, que era a representatividade da favela num cenário que ainda era inexplorável pro hip hop na cidade. Eu chamei o Arizona, aqui no extremo de Birité, chamei o Negão. Atividade constante, durante, depois ou antes, perseverante, vai além, amplia, ligeiro pela pista, desacerto por extenso, pilantragem, polícia, vai ter quem tromba, quem não ajuda, vale lombrar, que zomba, e acaba que mais um louco desonra, a pampa. Satisfação Barreiro, vamos chegar aqui pra frente, que hoje tem muita gente especial, num lugar especial, comemorando algo especial. 35 anos de hip hop, meu mano, DJ number one. É nóis, DJ Poo. Ao pai toda a lealdade. Mantém uma mente blindada, espírito que não se abate. Bora pra acontecer, na final do sorteio. A relação com Morada é a relação do hip hop de Belo Horizonte com a Zona Oeste, né? Porque aqui eu vi nascer os maiores grupos que são hoje, graças a Deus, meus amigos, o Arizona, né? Então na época tinham mais grupos, né? Na época tinha Veraz Aronil, Brutalmente, que era tudo aqui da região, do Barreiro, né? Da Zona Oeste e tudo. E a minha relação até hoje com os caras é muito saudável, que a gente continua fazendo música, continua fazendo clipe. Agora com o Império dos Guerreiros, com a família Arizona, e a relação é a melhor possível, Zona Norte, Zona Oeste. Acredito que eu sou um exemplo de transformação. Porque o hip hop, quando eu conheci, foi algo que me induziu a procurar informação, a saber quem que é o Malcolm X, a saber quem que é o Martin Luther King, a saber quem que é um Luiz Gama, um Zumbi dos Palmares, conhecer a história do meu país, conhecer a história da minha quebrada. Então, uma das transformações é essa, né? E é a questão da ocupação também, né? Geralmente a gente de periferia, você não tem muito acesso à cultura, a lazer, você fica mais à mercê da mídia e tal, né? Dessa questão de televisão, essa coisa midiática. Né? Então o hip hop ele te afasta, né? Te tira desse efeito manada. A união do rap traz a gente, abre vários espaços pra gente, entendeu? A arte contribui para a maior de todas as artes, que é viver, né? E também é uma mediação de conflito. Porque mesmo se a quebrada estiver em guerra, a arte é igual futebol. Você pode entrar em qualquer quebrada, batendo a bola e tudo. E você consegue entrar e fazer a coisa legal. Então o futebol também. E a arte e o hip hop é um gol também, de ter cultura na quebrada.
E cada um de nós é uma essência dentro da quebrada. O rap pra mim foi o que fez eu me tornar e chegar onde eu cheguei hoje. Em que sentido? No sentido familiar, no sentido homejar as coisas, entendeu? Social. No sentido social. Então, assim, o hip hop foi o que trouxe posicionamento para muitos aqui. Tanto para mim como para muitos amigos meus. Eu comecei no final dos anos 80, então era uma outra pegada, era mais difícil, tinha mais dificuldade de informação. Então a gente ainda via da época da ficha de telefone. Então você tinha que comprar uma ficha de telefone para me ligar para o mano que morava em Venda Nova, para saber o que ele ia cantar, para mim não cantar junto ou tocar junto. Então assim, tinha esse tipo de dificuldade. Hoje a gente tem um acesso muito mais rápido, que através de rede social, WhatsApp, Instagram. Em 2 segundos eu falo com ele, ele já me fala e resolveu. Então assim, mudou-se muito em questão de tecnologia, mas de informação, a informação ela está sendo passada através da arte, que igual ele acabou de dizer, o próprio grafite. A dança, às vezes a pessoa está dançando, ela está tirando alguma mágoa dela, ela está pegando aquilo como uma válvula de escape, para ela poder brigar com o próprio interior dela, ela vai colocar tudo ali em cima da dança. O DJ é a mesma coisa. Eu, como DJ, às vezes estou tocando em um lugar que eu vejo que a pista está toda bombando, aí eu me envolvo naquilo, eu me vejo como eu estivesse dançando. Então, você tira os seus problemas da cabeça. Então, assim, o hip hop, ele é um movimento transformador. Ele é universal. Né? Então, eu entendo ele não tem cor, ele não tem gênero. Então pode ser um negro, pode ser um branco, pode ser um louro, um ruivo, um africano. Ele vai curtir hip hop. Então não tem passar mensagem. Então talvez eu não vou conseguir entrar dentro de um Alphaville para me mostrar para aquele cara que tem um poder aquisitivo melhor do que eu, de que o hip hop é ruim. Sim. Mas a música do outro irmão talvez consiga entrar, porque o DJ está tocando. Ele vai falar, poxa, essa letra aqui tá bacana, vou me informar mais. Então a informação ela chega de qualquer maneira. O grafite tem entrado fácil, né? O grafite tem entrado fácil nesses lugares. Porque a visão, assim, talvez desde do colorido, que é bonito, porque a letra, às vezes, é um pouco mais pesada. Talvez o cara não quer tocar isso dentro de um condomínio. Para mim, fala muito mais do que letra. O grafite escrito, sabe? Até porque se uma pessoa não sabe ler, através de uma imagem, ela consegue fazer uma leitura. E a interpretação, às vezes, pode ficar por conta dela. Isso na rua é hip hop. É o que veio do gueto pro gueto. Talvez eu fale pelo meu gostar, né? Então o meu gostar às vezes vai ser muito. A gente tem o EF, que é da família Arizona, que tinha, ou ainda tem, né? O Império dos Guerreiros, que no meu ver, como DJ, é o que tem de momento. É o que me identifica comigo. Né? Então talvez não identifique com o outro, mas comigo identifica. Então quando você sai pra fora, você manda uma ideia para alguém de fora, ó, tem um grupo aqui, e você mostra a pessoa, nossa, mas que top, porra, mas que foda. Então, torna-se uma referência. Bem nesse sentido também, porque documental, porque o grafite vira arte, mas quem sabe da época e da história faz os links. Você lembra, não lembra? No hip hop, no rap, eu quase não tenho visto. Mas tem. Sim. Né? E o que tem tá ali naquela resistência mesmo. Mas também essa com uma vertente mais diferenciada do que era o hip hop antigo, sabe? Eu lembro que a maioria das mulheres era bermudão, boné e tal. Talvez para poder fazer parte, né? Lá nos anos 90, a maioria das mulheres se inspirava muito em Dinadi, né? Eu ia falar agora dela. Aí a Dinadi andava com calça folgada e tal. Então, assim, elas queriam, de qualquer forma, entrar no eixo masculino. Sim. E talvez elas tinham essa visão de que seria aceita porque estava com a roupa embaixo. Mulher, sinônimo de dedicação. Mulher, gera o futuro da nação. Mulher, verdadeira que defende o feminismo, luta por melhores dias e acaba com o machismo. Mulher. Hoje, com certeza, a gente tem um espaço muito maior, a gente ainda passa por muita coisa, muitas pequenas situações, não diria nem preconceito, é uma dificuldade dos caras em lidar com a gente, com a nossa forma. Pode ser encarado como machismo, eu prefiro ver como dificuldade deles. E é uma dificuldade, tipo assim, uma ignorância mesmo em cima do nosso potencial. Só que quando a gente ignora isso também e faz o nosso corre, junta com outras mulheres e faz o nosso sem deixar isso afetar muito e brigando por causa disso, eu acho que vai dando certo.
mas existe. Mas eu acho que as minas que vieram aí nos anos 90, 2000, até 2010 tiveram uma situação muito mais adversa do que a nossa até. Resumir o hip hop, o rap em uma palavra, uma frase para cada um. O que você falaria? Eu vou usar a melhor frase de todas, que é de uma música que eu gosto muito, do Arizona, que é lealdade, honestidade, competência, respeito e atitude. Eu acho que definindo essas 5 palavras, essa frase que ele põe numa música é o resumo da caminhada. Lealdade, honestidade, consequência, respeito e atitude pra passar da adolescência. As manos que eu cumprimentei, nos lugares que eu passei, nas mãos que eu peguei, rimei, nos olhos que eu olhei. Aí eu tô de boa, às vezes é possível, eu vou ficar, eu tô de boa. Tem quilo pra virar, pra cobrar, só dobrando o joelho ou me humilhar. Porque eu te amo. Então, a minha história no hip hop ela foi desde muito nova, né? Meu irmão começou junto com a EF ali nos meados de 97 para 98 e eu comecei a vir mesmo a partir do Cash. A gente começou a frequentar os eventos e tal, pelo convite dele, meu irmão também que já fazia parte. E o Cash começou ali no ano de 99, também entrando pelo grupo Arizona. A gente teve essa abertura bacana aí, onde o grupo na época era totalmente relevante para o cenário do hip hop. E foi muito bacana, porque a gente via a entrega de todos, estava até comentando com o Reinaldo ali dentro, o tanto que era importante para a gente. Essa época desse enturmamento, todo mundo não era somente personagens assim do palco, era como se fosse uma família mesmo. Todo mundo pertencente, participante, é muito importante pra gente, até hoje, né? A oportunidade que você tem de pegar desde as criancinhas menores até a fase da adolescência ali, que é muito essencial para estar colocando isso, de alcançar também com projetos culturais, de toda forma. Uma criança, você vê uma criança aprendendo ali, igual minhas filhas, cresceram nesse meio e tá fazendo as rimas, a importância que traz a consciência também, que é tanto da sociedade, se olhar ao redor, e o valor da cultura, né? Que eu acho que é super importante ser empregado, porque é uma coisa que não passa. A gente pode ver hoje mesmo, a gente estando nesse evento, todas as idades, todo mundo se envolvendo. Hoje em dia tem uma diversidade imensa, muito bacana. E isso é importante demais para agregar. Eu falo que o rap, o hip hop, vai envolvendo ali o grafite. A gente tem vários amigos de todas as culturas que formam aí o hip hop. Você vai vendo o desenvolvimento. Uns começaram desde pequenininhos e hoje o tanto que agrega. Porque tira as crianças da rua, traz uma clareza maior para elas, do que pode vir pelo futuro, dá esperança, dá sonhos. Isso é importante demais na conta. Eu acho que pra mim influencia muito porque dentro da música a gente dá pra conhecer várias coisas, né? Aprender várias coisas, principalmente hip hop. Que eu cresci assim eu lembro pouca coisa assim do rap, né, pequena, mas com que minha mãe me ensinando, me mostrando, e a música, e ela sempre tentando deixar presente essa questão do hip hop, né, pra gente hoje em dia. Eu e minha irmã, minha mãe sempre cresceu com a gente escutando hip hop, né? As músicas do meu pai, do Arizona mais, que a gente sempre vai em evento e tudo mais. E é muito importante pra gente ver a gente adolescente agora, né? Mas desde criança tá nesse caminho assim do hip hop, que a gente entende as músicas, entende ali o meio que a gente tá e tudo mais. Então, em questão do trabalho do meu pai, o que eu lembro, né, hoje são os vídeos, no caso, que eu acompanho, assim, eu vejo, e as letras, e dá pra ver, assim, bastante o trabalho dele, daquela época, tudo que ele falava, as letras, as músicas, que ele conseguia trazer uma história pra dentro das letras das músicas dele. Isso que me deixa mais, assim, feliz hoje, impressionado, de poder estar vendo isso, anos que passou e poder estar vendo isso. E hoje os meninos, né, Arizona e tudo mais, tentando colocar isso ainda, trazer, né, a história dele e tudo mais. E eu acho incrível estar vendo o trabalho dele, porque eu me sinto orgulhosa mesmo. E eu de poder ele estar presente, de toda forma ele está presente. Um amigo nosso que hoje não está presente, que é o Eduardo, né, Eduardo Ferreira, conhecido como Cash. A falta de opção põe os moleques na latinha. Escola abandonada, faculdade é utopia. Bate, atravessa, escorre o sangue de mais um. Caiu de olho aberto com vocês, ruína um. Que às vezes nós mesmos nos embarreiramos, às vezes nós mesmos nos limitamos. E esse som eu escrevi pra mim, olhando no espelho, e vou compartilhar com vocês, que eu sou melhor cantando que falando.
Quantas vezes eu deixei de acreditar em mim, construindo muros ao invés de pontes pra mim. Me rejeitava, me bloqueava, sabotava, não me expressava. Tudo isso dentro de mim sufocava. Sim, é preciso. As minhas músicas falam muito sobre autoestima, sobre você acreditar em você. Um tempo da minha vida, passei uma fase, né? Eu tentei tirar minha própria vida, então desacreditei de muitas coisas de mim. E aí nas minhas músicas eu procuro levar essa mensagem positiva para a pessoa não desistir jamais dela, dos sonhos dela, dos objetivos. Você usa a sua própria história e transforma em música, rimas de música. Isso. As mulheres o tempo todo nunca foram tratadas com respeito dentro da cultura hip hop. O papel da mulher no hip hop hoje, como sempre, ele sempre teve aí. Só que antes a gente era um pouco mais abafadinha, ficava só no refrão lá atrás e tal. Hoje a gente consegue falar o que a gente pensa, dar a nossa história. Gosto que tu pense que eu estou na decadência. É assim que te preparo para a concorrência. Cê vai pensando que o processo está regredindo. Tomar o espaço mesmo como um todo, ter o respeito, sacou, de todo mundo. E é muito importante, porque a nossa visão de mulher é outra história. Quero chamar aqui Dani Cardoso para fazer essa música comigo. Eu comecei na igreja, na verdade, né, cantando. De lá, na época da escola, eu tive contato com os meninos. Na porta da escola, eles começavam a fazer umas músicas lá assim, eu achei bonito as ideias. Então eu ingressei no meio, de lá pra cá. Eu fiz parte de um grupo chamado Missionários do Rap. Fiquei um bom tempo com eles, cantamos em vários lugares aqui, dentro do estado, fora também de Minas Gerais. E aí depois eu fui cantar sozinha, fiz minha carreira solo. E aí agora eu tô com os meninos, família Arizona, né? Mais ligeiro com as novelas, dignidade leal da gente. O meu processo de escrita, né, de escrever algo, né, cada um escreve aquilo que, certo? O meu processo é como ele disse, é algo muito íntimo, o meu. E realmente sai da alma. Parece que ele até tá lá de quebrada, né? Eu já até registrando, porque realmente sai da alma, fraga. É difícil de escrever. Pra mim é difícil de escrever, sabe? Igual eles falaram, a gente também escutou o Arizona, a gente conviveu no meio dos caras ali. Pra gente foi um grande aprendizado. Creio que por isso também já vem um pouco, sabe? Da mesma, sim, porque pra gente foram, pelo menos pra mim, foram várias fitas, Aliança Mineira. Assim, só que é diferente. Cada peça nesse jogo aqui, desses meninos aqui dessa região, é diferente. Tem uma influência? Tem. Só que você não vê o Zulu cantando igual o JR, nem que nem Entendi, os caras cantam tudo assim diferente. Cada um tem sua forma. Criaram uma forma de fazer rap, só que numa parada que se encaixa. É bem encaixado, é uma parada muito. A vivência, a escrita dos caras, o jeito de escrever, tá ligado? É o que nos identifica e nos amarra, tá ligado? E o que os caras cantam aqui em Birité é o que a gente vive lá no aglomerado da Serra, tá ligado? É isso que eu tô falando. E o hip hop ele é bem atemporal, tá ligado? Que os meninos cantaram em 99, a gente tá vivendo hoje. Os meninos estão fazendo uma releitura da vivência que a gente passou em 99, tá ligado? E o rap pra nós é sério demais, bicho. Eu queria, pontuar, assim, pelo menos pra mim, assim, desde o começo, quando eu comecei a escrever rap, tá ligado? Assim, meio que a responsabilidade, tá ligado? Eu tenho o privilégio de ter os caras, as minhas maiores referências, ser os caras da minha quebrada. E assim, eu tava meio que entrando nesse bagulho pra continuar um legado. Então, tinha uma responsabilidade de não escrever qualquer coisa. E é sério, o rap é sério. Pra nós é sério, pra nós tem um peso muito grande. Senhoras e senhores, cria da casa com vocês,
vocês, meus irmãos, meus parceiros, Império dos Guerreiros! É nóis, satisfação, Dexter. Vem com nós, e vem com nós, e vem com nós assim, ó. Ai, deixa eu falar, nem com Bob na guerra, eu sei. Quem tá com nós, eu sei. Quem não ramela, vejam só. Ruína 2 completo, Arezona. Mas ó, Império dos Guerreiros, líderes da quadrilha, ladrão. É nóis, BH. Satisfação total, hein, Dex. É nóis, rap nacional, respeito um pelo outro, morou, mano? Eu gosto disso. Rapaziada unida cometendo um crime óbvio, educando as pessoas e falando de qualidade da periferia. Educar o nosso povo, o nosso país, é dar um golpe de Estado. Chamei os caras aqui porque são criados da casa, eu ouvi o som, gostei, demorou. E mais de vocês ainda que respeitaram, vocês estão de parabéns. É nóis. E digo mais, malandro, sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque você e eu e essa multidão é função, oh, pode acreditar. Firmeza total, assim que tem que ser. Mais barulho! Cê está bonito demais. Ó. Isso aqui é minha favela, galera. Nessa época eu conheci o Fetão, ele era fetinho ainda, gordinho, nós zoava aí que ele era criança. E é isso, e aqui nós fazendo umas músicas, esse negócio tá errado, velho, porque tem uns caras me chamando eu de fete aí, de gordinho, de gordo, e esse negócio tá errado, não tô gostando, vamos mudar esse vulgo aí, vamos mudar, o que vamos fazer e tal. E o que a gente faz é o quê? É o sistema do rap, a gente faz um rap, só que é um outro tipo de sistema. Então vamos pro sistema do rap então, irmão. Então formou, é o primeiro grupo que a gente formou na época. E eu e o Cash, né, na época ali, a gente precisando de uma pessoa pra estar ali, né, somando com a gente e tal, e a gente foi, se juntou, fizemos um sistema do rap. Eu, ele e o Eduardo Ferreira, que hoje não está presente, que é o Cash, né. E nisso aí, né, formou o bonde daquele jeito. Cantamos pra caramba, velho. Rezou, eu voltei, tudo volta. Me ama, eu me odeio, mais ou menos é o que incomoda, o tempo voa. Você não... Uma parada que eu sempre vi, vocês levam o rap mais a sério, mano. Ô, mano, vocês levam o rap como se fosse como uma doutrina. Eu sempre percebi isso. Uma religião não, mas uma doutrina. E a forma de vocês falar. Porque, tipo assim, pra nós é tipo um caráter, fraga, mano. Porque eu posso... Tipo assim, ó, hoje eu sou músico, hoje eu entendo que eu tenho que escutar outras coisas, que adquirir outras coisas para me poder até levar algo melhor para as pessoas que me escutam, fraga. Mas pra gente, mano, o rap, isso é doido. Pra nós aqui, o rap é muito sério, mano. Então, sentinela, irmão. Somos mais um sentinela do deserto, mano. Sentinela da favela. Estamos observando a realidade nua e crua. O Império dos Guerreiros agradece. Deus abençoa todo mundo aí que... A disciplina esperou a gente aí, movimento louco, aquele salve. Aí Thiago Borinho, a nossa união é coisa natural, vagabundo. É desse jeito, prosperidade, Deus o controle dos corpos. E é desse jeito, DJ Reinaldo, é o CPX. O rap do Morada foi com o Radical T. Lembro até hoje, ele levou um CD, né? Eu ia nos ensaios do Retrato Radical. Ele levou um CD com a música do Arezona. E aí eu lembro até eu escutando um ensaio. Só que eu gostava de rap, vim da pichação, vim da rua, gostava dessas paradas e tal. Passando alguns anos, né, eu fui no show que teve no Vale, do Getobá no Campo. E aí eu vi o show desses caras, eu gostava de rap. Aí quando eu vi o show desses caras, era Arezona, Origem Gueto, os caras... revolucionou o rap dessa região, do Morada, de Birité, desse fundo da Zona Oeste aqui. Tem 3 grupos de rap de BH que é os que eu mais gosto, né? Retrato, Arezona e Contraste. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Dá licença para chegar, né? Eu aprendi que no hip hop é o seguinte: a gente tem que respeitar os mais velhos. O hip hop, ele tem um papel fundamental para a sociedade, que é entregar a arte, entregar a cultura hip hop, entregar principalmente a educação para os jovens. O hip hop, ele é fundamental porque ele dá essa possibilidade de diálogo, ele dá essa possibilidade de autoestima para as pessoas, ele resgata a pessoa que está na depressão, ele potencializa as mulheres. Através do hip hop,
Hoje eu aprendi muita coisa com a consciência negra, eu aprendi muita coisa com a questão do feminismo, com a questão da mulher, porque o hip hop ele abre essas possibilidades. E não pense você, porque o hip hop é machista. Só que o hip hop ele tem que desconstruir todo dia. O rap nós fazemos na pura realidade. Sim, responsa só pra humildade. Sei o que faço, não use por perfeição, não. Viajo e não é diferente. O rap nós fazemos na pura realidade. Sim, responsa só pra humildade. Foi a dama dos mentores, perto, Reinaldo Samba. Se for prestar atenção, porque não haverá review. Alguns querem minha cabeça, no destino errado do certo. Conecta sempre na frente e manda aprender. Rebelde na levada, fugitivo condicional. Obrigado em periferia, A galera aqui do Complexo CPX representa muito esse nosso patrimônio imaterial aí do hip hop, sabe? São grupos que acabam se tornando referência, né, quando se fala de hip hop mineiro, né? Então é muito importante e é importante que se dê manutenção nessa cultura sempre, né? Que esses grupos estão ativos até hoje e fazendo valer, e fazendo o rap viver, e é isso que é o foda, sabe? Mas o hip hop enquanto a cultura, é a cultura que a gente vive, né? Então, assim, essa coisa de ir pra quebrada de um parceiro, pra estar vivenciando ali um dia de evento, é como fosse nossa estratégia de aquilombar, né? É uma forma de estar vivendo a nossa cultura, né? E dessa forma ela se multiplica, né? Porque aí quem tá na comunidade, os moleques vê e tal, todo mundo se espelha ali, vê uma coisa boa, às vezes desperta no coração de alguém a cultura, o rap, né? A música, a arte, né? Morada da Serra representa muito no cenário do hip hop mineiro e nacional, sacou? Eu me lembro que um dia eu vi o Arizona, que era o Cash, Black Factor, e nesse mesmo dia tinha o Russo do APR, estava lá também. E estava rolando um ensaio aberto lá na casa do Alan P, no bairro Lindéia. Foi ali que eu tive o primeiro contato com a rapaziada do Morada da Serra, da Ruína 1, Ruína 2, porque tinha uma rapaziada reunida ali fazendo um som e tal. E ali rolou uma conexão e onde a gente se possibilitou a trocar uma vivência ali e vi de perto o quanto o hip hop trouxe crescimento para esses jovens e trouxe conhecimento, trouxe uma estrutura para que hoje eles pudessem ser o que são hoje. A estatística de um jovem negro de periferia, 29 anos, 25 anos, é o mesmo tempo de escravo, é o mesmo tempo que os escravos tinham de vida há 500 anos atrás. Se hoje eu tô aqui, é porque o hip hop me salvou, é porque o hip hop me pediu de dar um trago. A gente vive numa sociedade de invisibilização. Ninguém vê um morador de rua na rua, sentado ali, pedindo esmola. Ninguém vê uma mãe com uma criança na mão andando e vai ali e ajuda ela. Muitas pessoas sempre ignoram as outras pessoas. E aí a pichação, ela começa a colocar nomes nas paredes. Quando eu colocava um russo na parede, eu dizia para a sociedade que eu existo. Assim como existia outros parceiros também. A pichação era igual o Mutec que acontecia nos Estados Unidos. Era uma forma da gente se apropriar da rua e construir a nossa identidade na rua, dizendo que a rua também era nossa. E aí a partir daquilo ali eu comecei a ver o rap. E aí escutava o Public Enemy, mas o Fetão cantava mais. Ele vinha com as músicas, gravava em fitinha cassete, naquela parada dele, pá. E já cantava a música do Pichador na época, que era muito doida, que eu gostava demais. E aí foi muito engraçado aquilo, porque nessa fase morreu meu tio no tráfico de drogas. Esse tio foi baleado na biqueira, era traficante. Eu tava começando a me envolver no tráfico nessa época também. E aí, tipo assim, parece nessa época matar alguém aumentava o seu status. Se você matasse alguém, as pessoas passavam a te respeitar mais. E eu tava entrando assim, de cabeça no crime. E aí quando eu trombei com o Rei Macaco pra matar ele, eu tava armado e tudo mais, dei uns pipocos nele, o revólver não saiu bala. Parece que foi um livramento assim que eu tive nesse dia. Quando o cara pegou o revólver, ele deu 6 tiros saiu. Aí eu fiquei sem entender o que aconteceu. No outro dia eu fui na igreja
E a pastora me deu uma revelação que eu ia ser pai. Aí eu, cara, isso aí bateu com a ideia. Aí veio essa ideia assim, eu vou ser pai, conheci o rap, meu tio morreu. Tudo era assim, a minha vida tava ferrada, mano. E 2000 pra chegar. Falei, cara, virado do ano, vai todo mundo morrer, ou seja, eu pensei em suicídio na época, altos B.O. cabuloso. O hip hop, ele me resgatou. O hip hop me deu uma outra possibilidade de viver. Eu só estou vivo aqui hoje, pelo hip hop, outro pela minha filha, porque parece que filho coloca em você uma responsabilidade de viver, né? De querer viver mais. Tem que estar vivo, cara. Eu tenho uma filha agora, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que estar vivo, não tem caô. Parte da religião também teve um papel primordial nisso, nessa questão do perdão, nessa questão do amor, né, que a religião prega. Isso foi importantíssimo. E a cultura, para além disso, porque aí também no decorrer do tempo o hip hop, ele me deu uma possibilidade de conhecer outras culturas. E esse negócio de cantar rap, eu nunca aceitei o rap sem os 4 elementos. Então a gente criou a POS, chamava POS Aliança Mineira. Que aí nisso eu comecei a chamar o Elbert, a galera, o Negão, o Afro, pra fazer grafite aqui. Ele começou a grafitar com a gente. O Edmund vinha, dava as oficinas de grafite. Não existia esse negócio de escola aberta, a escola aberta pra comunidade, cultura. A gente não tinha isso, a gente fazia cultura na rua. Como a minha mãe era supervisora lá, diretora do Curumim, ela cedeu o espaço pra gente começar a fazer os ensaios de rap no Curumim. E aí a gente começou a fazer alguns eventos lá, e lá a gente começou a fazer as oficinas também no Cônigo Siqueira, que é aqui em Independência, para ensinar a galera o grafite, ensinar o break. A gente cantava rap, fazia os ensaios de rap, eram 6 grupos na época, tudo daqui, assim, daqui do Independência. E tinha os DJs, que é o DJ Reinaldo Café, que era o DJ, colava com o Pedrão também, que era o, o Suspeito, colava de vez em quando. O X ajudava, então começou a ter os DJs. E aí todo final de semana praticamente a gente se reunia com esses 4 elementos da cultura para treinar. E aí a Aliança Mineira surgiu. E aí nessa época eu conheci, só para assim, que essa chave importante para eu poder te dizer o porquê que a cultura me resgatou. Porque nessa chave da cultura eu conheci um pesquisador da UFMG que chamava Juarez Dairel. E ele estava fazendo uma pesquisa sobre a cultura local e chegou até a mim. E aí nessa época eu, Gilbão e o falecido Cash, também que cantava na Arizona, achou doida a ideia dele, participamos de uma entrevista com ele. E aí foi ali que nasceu um movimento que foi foda em Belo Horizonte, que se chamava Hip Hop Chama. É com grande satisfação que nós, ativistas da cultura hip hop de Belo Horizonte, organizados no coletivo Hip Hop Chama, apresentamos nessa noite o Hip Hop Chama para o debate. O coletivo Hip Hop Chama é fruto de um amplo processo de mobilização que teve início há cerca de 5 anos com a realização de 3 encontros de discussão sobre o cenário hip hop na Grande BH. O último encontro, que foi o 3º Hip Hop Chama de dezembro de 2004, aqui no Centro Cultural da UFMG, foi especialmente importante para o nosso amadurecimento e possibilitou que avançássemos significativamente na nossa articulação. Em janeiro de 2005, então, consolidamos a formação do coletivo como resposta a uma demanda por organização social e política do hip hop, já há muito tempo explicitada por vários rappers, grafiteiros, grafiteiras, DJs, b-boys, big-girls e demais militantes da cultura hip hop. Nessa força que o hip hop vem tendo, né, de articular pessoas, de colocar pessoas em grupo, de construir, de contribuir na construção de identidades positivas, né, de reunir pessoas em torno da arte, em torno da cultura, querendo ser diferentes, serem mais gente, né? Eu acredito muito nessa força. E por acreditar nisso, quando a gente começou com a ideia do Hip Hop Chama, era muito esse sentido, né, da gente estar contribuindo para que o hip hop em Belo Horizonte se fortalecesse, se tornasse um espaço cada vez mais onde a cultura da periferia pudesse se afirmar, né? Que já vem dessa cultura de unir a cultura hip hop para discutir questões políticas, voltada para a luta
contra o machismo, contra o racismo e contra a homofobia, que era novo na cultura hip hop. Então, quando eu cheguei pra galera pra começar a defender essa ideia da luta contra a homofobia, a capa do Fly era 2 caras se beijando. Os caras falaram, você é louco, mano? Tipo, isso, velho, foi em 2003, 2002, 2003. Eu tô bem lá na frente pra você entender como é que o hip hop tem esse papel. E que foi ali que a Áurea Carolina, que eu conheci, que foi deputada federal e a minha amiga de anos, dessa época eu conheci ela. E foi através dela que eu conheci o movimento feminista. Então a Áurea traz o movimento feminista para dentro da cultura. O Evandro Nunes traz a cultura LGBT, porque a gente entendia que pra gente lutar contra o preconceito, a gente tinha que desvestir dos preconceitos. Não faz sentido você lutar contra o racismo e ser machista, ser homofóbico. Eu sempre tentei garantir, em todas as ações que eu fiz no movimento hip hop, esses espaços de mulheres, mulheres trans. Há muitos anos eu busco, inclusive, assim, tentar incentivar e tal. Só que quem sou eu, né, mano? A nossa cultura, ela é preconceituosa. E é liderada por homens. Então, a grande maioria são os homens que fazem. Hoje a gente tem projetos maravilhosos que nascem com a Áurea Carolina no poder, né, também. Que ela traz essa cultura junto com a gente aprendeu muito com as mulheres. Inclusive, eu sou muito grato a elas. E se não fossem as mulheres, talvez eu nem estaria vivo também. Na cultura hip hop, junto com a Áurea, eu fui entendendo a importância de respeitar as pessoas. A minha intenção era, a partir dessa comunidade, começar a desenvolver esses projetos dentro da comunidade. Aí eu vi que a parada poderia ir muito mais além, sacou? Porque eu conheci altos grupos de outros lugares que também tinham a mesma dificuldade que eu. Infelizmente, boa parte dos grupos dessas comunidades não consegue se organizar, tanto quanto a gente aqui também na nossa própria comunidade. Então, uma das primeiras dificuldades era essa. Aí eu pensei assim, não, para poder conseguir desenvolver alguma coisa na comunidade, eu tenho que fortalecer com os camaradas. A partir do momento que eu comecei a acreditar nisso, e algumas pessoas também abraçaram essas ideias, a gente começou a sair fora da comunidade. Então hoje, para minha comunidade, por exemplo, a gente começou carregando som no carrinho de mão no início. Hoje a gente tem um equipamento de som bacana, né? E aí o que eu busco nesse equipamento é exatamente trazer para essa comunidade coisa que o governo não faz. E cobrar do governo ações que ele não faz, que é dar visibilidade para a juventude. Porque se a gente consegue dar visibilidade para os grupos da comunidade, consegue organizar esses grupos da comunidade e consegue cobrar do poder público ações para esses grupos da comunidade, automaticamente reduz a criminalidade. O único que vai poder trazer revolução de verdade é o hip hop. Porque ele me salvou, mano. Ele me resgatou. Naquela época, a gente fazia as coisas sem almejar aquele futuro assim, não, eu no futuro eu vou ser o lembrado disso, nada disso, né? A gente fazia porque a gente queria protestar mesmo, né? A gente queria protestar mesmo. Então as pessoas que se identificavam com aquele mesmo sentimento nosso, né? De falar assim, não, esse negócio está errado, não, eu não conformo com isso que está acontecendo na sociedade, que estão impondo para nós. E encontrava uma pessoa que pensava do mesmo jeito, já encontrava outra, aí já formava 3, 4, 5, quando via... A gente ia para os movimentos de hip hop e era mais de 50 pessoas que, né? A gente ficava, né, assim, lisonjeado, né, cara? Pô, falar assim, pô, da hora, não é só eu que penso assim, né? Não sou eu que penso assim. Então, todos assim, né? Todas então nem são fãs, né? São pessoas que compartilham da mesma ideia. Exatamente, porque, como você falou, fãs, isso é tudo consequência. Eu pessoalmente, eu nunca pensei nisso, né? Eu pensei em cantar o meu sentimento e as pessoas se identificar com aquele sentimento. Então, querendo ou não, isso pra gente é muito novo. É uma coisa nova, mas nova entre aspas, né? A gente via isso nos outros rappers, no qual a gente é fã e tal, e nunca pensou que isso ia acontecer com a gente. Hoje a gente anda, né, graças a Deus aí na comunidade, a gente é reconhecido pela nossa caminhada, né, pela nossa forma de ser, da nossa forma de expressar, né, convictos de que a gente plantou uma coisa boa, né, porque se fosse uma coisa ruim, eu acho que, assim, eu não estaria aqui para contar isso e com certeza não haveria uma manifestação como a de vocês para estar fazendo esse documentário, então eu creio que foi uma coisa muito boa que a gente plantou, né, nesse decorrer do tempo.
Ruína 1 a Ruína 5 surge a Tech City Clan. Do MS ao VSR, o hip hop vive hoje ou amanhã. Uma história tatuada na memória e nos corações de uma juventude negra, que acredita na justiça e com muita luta defende essa bandeira. No grafite, no break, nas rimas do MC, nos discos do DJ, penso como é bom estar aqui. Vários manos não sobreviveram e hoje são finados, mas por nós jamais serão esquecidos. Que Deus cuide deles aí do outro lado. Onde tem cultura, não tem o crime, por isso sobrevivi. Ele é o conhecimento, é a liberdade, é a resistência. Amor, coragem, dedicação e resiliência. O hip hop narra a cultura com base em nossa ancestralidade. Hip hop é política, educação, é arte. É o ar que eu respiro, é a vida que eu escolhi. Ele quer um qualquer enquanto espero uma nova. Sou ambiente quando isso a chuva cai lá fora. Da revolvada, uma lembrança são mão armada. Olha, isso é incansável. E se não fosse o hip hop, talvez eu nem estaria aqui. Te agradeço, Mora da Serra, por me acolher a todo esse tempo. Ibirité, terra firme, lealdade em movimento. Russo APR.